Bom, boa noite, gente. Se alguém não me conhece, eu sou Maria Luísa Santos Ireneu, eu sou consultora de marketing. Eu vou começar minha apresentação apresentando um sumário do que eu vou falar e como que eu vou apresentar minha candidatura para o núcleo. E, basicamente, eu vou contar um pouco da minha trajetória, por que e como eu acho que eu me encaixo na diretoria de marketing, a minha proposta principal para os próximos 6 meses e o estudo de caso. Bom, a minha trajetória na empresa começou com uma maioria no processo seletivo de 2023.1 e, a priori, eu não sabia quando eu ia entrar, então, durante o período trainee, eu usufruí de todas as tarefas para ver em qual núcleo me encaixava mais. Sendo sincera, no final, na hora de colocar a lista de preferência, eu fiquei muito dividida entre marketing e administração financeira, porque uma curiosidade, que eu sou técnica em administração, mas acabou que no final eu acabei me apaixonando pelo núcleo e também pela gestão da Mariana e da Bianca, que durante o processo de capacitação e das tarefas foram muito abertas e explicaram muito bem como que tudo ia acontecer, e aí acabou que eu fiquei em marketing. Bom, por que eu acho e como que eu me encaixo na diretoria de marketing? Esses 2 primeiros pontos são basicamente algumas propostas, mas não são a minha proposta principal, e por isso eu não vou desenvolver tanto. Basicamente eu tenho planos que envolvam os membros em um trabalho de equipe constante por meio de uma comunicação branda e projetos em grupo. E a outra seria a maior inclusão do núcleo em projetos da empresa, aproximando as funções e reforçando a importância do apoio interno para o desenvolvimento. Por que eu coloquei essas 2 propostas, essas propostas que são menores? Basicamente porque, como consultora de marketing, eu senti que o núcleo está muito afastado dos outros núcleos da empresa. Foram poucos os projetos que marketing conseguiu auxiliar dentro da empresa, e isso meio que me deu a sensação de que marketing está muito recluso, na verdade, a ficar responsável pelas redes sociais e pelos artigos no blog. E eu acho que, como falaram tanto de engajamento, dessa aproximação dos membros, seria muito importante também acontecer uma aproximação do núcleo com a empresa em geral, por meio de promoção de projetos e etc. Agora, vendendo um pouco meu peixe, eu coloquei algumas coisas aqui que podem ajudar caso eu seja escolhida para a gestão do núcleo. Bom, eu sou uma pessoa muito criativa, perseverante, tenho muita disciplina e flexibilidade, o que eu acho que são características muito importantes para a pessoa que estiver durante a gestão. E quando eu falo essas características, é porque eu vejo isso na Bianca, eu vi isso na Bianca e na Mariana. A todo momento elas se colocaram dispostas, e foi uma coisa que eu aprendi com elas também, porque a todo momento que acontecia algum imprevisto ou eu fazia algum erro durante as publicações, elas sempre se mostravam muito flexíveis e sempre dispostas a ajudar as membros. E a outra que eu falei é que uma das formas mais garantidas que se vai executar um bom trabalho é por meio da contínua força de vontade e organização. E como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa muito perseverante. Então, eu sempre vou... quando eu tenho uma meta, eu vou a todo fim para tentar conquistá-la e colocar um projeto em execução. E a organização também é muito importante, que eu pensei até em usufruir mais a ferramenta que a Marisa criou no Notion, mais a nosso favor. Marketing já utiliza os calendários e etc. Mas eu acredito que o Notion é uma ferramenta muito grande que pode ser muito mais explorada pelo núcleo. A minha proposta principal nos próximos 6 meses é basicamente uma mudança na forma de ação das redes sociais. E isso vai acontecer por meio de uma análise dos números. Então, por exemplo, temas com maior probabilidade de alcance de lead, talvez muitas vezes a gente foque muito no que traz a mais visibilidade e às vezes não consegue alcançar tanto o lead, que é tão necessário, que foi necessário nesses últimos 6 meses, nos primeiros 6 meses do ano. E aí talvez isso leve a uma mudança de público-alvo, porque vai que a gente está atingindo um público-alvo do Instagram, tipo, não diretamente, mas indiretamente a gente acaba atingindo mais estudantes. Seria uma mudança de público-alvo justamente por isso. E quais são os objetivos principais dessa minha proposta? É o início de um trabalho criativo objetivo e a partir dos resultados anteriores. E no próximo slide eu vou dar um exemplo de como isso aconteceria. E também eu coloquei que teria uma maior utilização não somente do Instagram, mas também do Facebook e do LinkedIn. Por exemplo, esses são posts antigos que eu peguei apenas como forma ilustrativa de mostrar como a minha proposta funcionaria. Basicamente, aqui a gente tem um post falando sobre o requisito para o Green Card e outro falando sobre as relações entre o Brasil e os novos campeões do mundo, que foi a Argentina durante a Copa do ano passado. Vamos supor que os requisitos para o novo Green Card na Alemanha teve uma menor visibilidade e atingiu um possível lead. Mas essa
a publicação sobre as relações entre Brasil e Argentina teve uma maior visibilidade, mas fugiu um pouco do público-alvo, porque como foi um tema que estava muito famoso na época, estava sendo muito procurado, acabou atingindo um núcleo que não, uma parte de um grupo que não é o cliente que a Argos procura. Então, basicamente, minha proposta seria como juntar esses dois problemas e colocar numa solução. Como colocar uma maior visibilidade, mas ao mesmo tempo uma maior probabilidade de atingir leads. Isso seria feito através de uma análise de dados, um estudo de como está o engajamento da empresa, que é até fácil de fazer. Então, seria através de uma reunião com os membros e um trabalho em equipe, porque eu prezo muito por isso, trabalhar em equipe até mesmo para aproximar todo o núcleo. E, por fim, aqui eu falo do estudo de caso, e basicamente a equipe de marketing consegue manter uma boa visibilidade em todas as estratégias que envolvem a internet, como as redes sociais, o site e os artigos do blog. Entretanto, apesar do bom alcance, pouco é feito no ambiente acadêmico presencialmente. Então, quais são os pontos a serem trabalhados? O reconhecimento na universidade, o networking da empresa e a expansão da notabilidade. Qual seriam as possíveis etapas de desenvolvimento para esse projeto? Primeiro, novamente, como eu disse, eu prezo muito pela divisão e do trabalho em equipe. Então, coloquei primeiro seria a divisão da equipe. E após isso, vamos supor que atualmente, eu acho que nós temos 7 consultoras em marketing e vamos supor que a gente se dividiu em 3 equipes. Cada equipe vai ficar responsável por um estudo de uma estratégia que é muito utilizada nas redes sociais de marketing e que talvez pudessem ser utilizadas também na busca por um real reconhecimento na universidade, em eventos presenciais, etc. Aí, após isso, teria uma reunião com o grupo e uma redivisão da equipe, mas também um contato com o núcleo de negociação. Por que negociação seria importante? Como a negociação é responsável por ter a conversa com os possíveis leads e fechar os contratos em si, eu acredito que seja muito importante também mostrar o nosso trabalho para aquele possível network, como eu coloquei no último slide. E, por último, eu coloquei também que seria uma conversa com os escritores dos próximos artigos para criar uma estratégia conjunta. Porque se, como foi dito anteriormente, no anunciado do estudo de caso, os artigos são uma estratégia muito utilizadas e acabam trazendo muitos leads. Então, como que a gente pode fazer isso também ser uma forma de networking? Como que a gente pode utilizar também os artigos do blog para criar um networking que reforce a presença da Argos na Universidade Federal Fluminense? Bom, basicamente é isso a apresentação. Desculpa, estou um pouquinho nervosa, então se foi rápido, perdão. Mas é isso. Falou muito bem. Correto. Arrasou demais. Adorei também. Nossa, perfeito. Amiga, parabéns. Perfeito. Você conseguiu capturar todas as necessidades do núcleo, conseguiu apontar de forma muito objetiva tudo que a gente vem sofrendo aí nesses últimos meses. E eu adorei sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta rápida, mas se alguém quiser falar algo antes. Amiga, eu queria só uma sugestão. Porque as outras pessoas de marketing vão apresentar. Eu faço a pergunta agora ou eu espero fazer depois? Enfim, não, então, é porque como amanhã não sei se o Daniel assistiu mesmo, mas enfim. Gente, acho que a minha internet tá ruim, não sei. Por que? Não, mas tem mais alguém de marketing, né? Sim, cara. Eu tô primeiro a denunciar o corpo lá, mano. Vou denunciar. Tá bom. Então tá perfeito. Pode continuar. Tá bom. Então, Maria, você falou sobre esse contato maior com o núcleo de negociação, que eu achei um ponto muito importante, porque é algo que a gente vinha discutindo na diretoria, e é uma coisa que, tipo, eu cheguei a comentar com vocês, mas eu acho que foi uma coisa bem rápida, então eu achei muito legal você ter pegado justamente esse ponto. E eu queria perguntar como que você pensaria em fazer esse contato maior, porque é uma coisa que eu também meio que dava uma quebrada de cabeça. Se você pensou em alguma estratégia, tipo alguma coisa assim, algum projeto, e como que você pensaria em fazer esse contato maior com negociação?
Eu pensei até mesmo sobre o que foi comentado numa das reuniões mensais do marketing, que é justamente sobre a cartilha de uma resposta no Instagram, como manter uma resposta padrão para receber os núcleos e depois introduzir para a negociação. Então, lembro que até a Bianca e a Mariana pensaram na ideia de colocar, tipo, um consultor de negociação e um consultor de marketing para trabalhar junto, e eu pretendia realmente seguir com essa ideia e até mesmo fazer uma reunião entre os dois núcleos, conversar com o diretor ou diretora de negociação e trabalhar em cima disso. Juntar os dois núcleos e fazer uma reunião mensal e pensar, gente, a estratégia para esse mês é isso, isso, isso. E até mesmo a cartilha sobre resposta. Como que essa possível resposta é tipo, vamos supor que eu sou a consultora de marketing e fiquei responsável com, não sei, o João Vitor, que é de negociação. Aí eu sou responsável por responder a pessoa naquela semana eu sou responsável por responder os possíveis leads no Instagram. E aí tá rendendo a conversa e realmente o lead está interessado, eu passo direto para o João Vitor, aviso o diretor de negociação que está acontecendo, e às vezes, assim, aos poucos vai aproximando, criando estratégia não, tipo, uma estratégia que vem totalmente de marketing, mas realmente que haja um trabalho em conjunto, que ambos os diretores e também os membros de ambos os núcleos consigam ter uma ação nisso. Tá, perfeito, amiga. Júlia vai fazer alguma pergunta? Tenho. Malu, parabéns pela apresentação, foi muito boa, parabéns pela seriedade que você tratou. Eu tenho uma pergunta sobre o Instagram, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho uma visão de que às vezes eu acho que a gente pode usar mais o potencial do Instagram no que diz respeito à organização dele e à estruturação até visual dele. E eu queria saber se você concorda e quais são suas propostas para melhorar isso, porque às vezes eu até comparei muito com, por exemplo, o post que a gente fez com a Expand, e eu acho que tem uma estética mais profissional, e eu queria saber se você concorda e se você tem propostas em relação a isso. Sim, quando eu fui procurar os posts para usar como exemplo na minha apresentação, eu percebi que antigamente tinha uma maior padronização nos posts e como eles eram empregados. Eu acho que é realmente importante criar essa imagem mais profissional para a empresa. E acho que isso deveria e deve ser discutido com os membros, independente do diretor, de quem ganhar a diretoria, deve ser discutido com os membros, de forma de criar mais padrões que possam passar essa profissionalização para a empresa. Então, acredito que na próxima reunião mensal talvez já possa ser abordado isso, e aí as membros criarem padrões novamente que possam ficar mais claros e com elementos mais conjuntos e não idênticos, mas vamos por genéricos, que possam realmente criar essa identidade para a Argos. Então, como eu disse anteriormente, atualmente a gente usa o Motion para reorganizar o calendário mensal e deixar bem claro para o núcleo, né? E talvez eu pensei até mesmo em abrir esse calendário para toda a Argos. Porque às vezes a pessoa, igual a gente fez essa aproximação com as pessoas que postam o blog e o consultor responsável pela postagem, que eu acho que foi uma coisa muito interessante que a Bianca e a Mariana propuseram durante a gestão delas. E acho que é exatamente sobre isso. Por exemplo, uma proposta nova para o Notion poderia ser colocar rascunho dos posts que vão ser... a gente sempre coloca, quando o post está pronto, a gente sempre coloca pede para colocar no núcleo de marketing, ali no nosso grupo mesmo, ou no privado para a diretora se sentir mais confortável, para ter uma revisão e garantir que está tudo bem, a ortografia está bem feita e etc. Então, eu vou colocar, se for legal, criar a parte escrita do post no Notion, porque aí deixa bem claro uma visão do que vai ser postado e assim todas as consultoras podem ter acesso àquilo de forma fácil. Gente, perfeito.
Eu adorei também, cara, foi incrível. É aquilo que a Bianca falou, tocou em todas as necessidades de marketing, foi perfeito. E agora a gente vai para a próxima pessoa de marketing. Ai, gente, eu fechei a lista aqui, cara. Sou eu, amiga. Isso me ajuda. Ai, Raíssa, desculpa. Tudo bem. Pode ir. Gente, eu vou pedir desculpa porque eu estou meio rouca. Então, espero que vocês estejam me ouvindo direito. Tá perfeito. Enfim, vou apresentar aqui. Ok, obrigada. Enfim, eu sou Raíssa, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu quis botar uma fotinha, porque eu achei que ia ficar legal. E eu entrei em 2022.1, então sim, estou há 1 ano e meio na empresa. E eu entrei no núcleo de gestão de pessoas, eu queria marketing no início, me apaixonei depois do trainee por gestão de pessoas. E das coisas que me marcaram no núcleo foi realmente ter estado à frente de uma imersão da Argos. E o processo seletivo, porque para quem está em GP e passou por isso, sabe o quanto que é desesperador, caótico e maravilhoso ao mesmo tempo. E depois, quando a Maju se candidatou para ser diretora de marketing, eu me apaixonei pelas propostas dela e decidi ir para o núcleo de marketing, a gente conversou. E as partes que me marcaram dentro do núcleo foi o Google Ads, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nas minhas propostas. O sistema de parcerias, que foi para mim um desafio muito grande dentro do núcleo, ter que falar e me abrir um pouco mais a buscar sobre outras parcerias, né? E o layout do Você Sabia Pavão, porque a Maju virou para mim e falou, você consegue fazer? E eu, tá bom, então tá, né? E aí, enfim, consegui e nós temos o layout, então foi bem legal e marcante para mim. Enfim, minhas propostas. Em primeiro lugar, eu pensei num projeto interno sobre o Google Ads. A minha visão é que o núcleo sabe muito pouco sobre o Google Ads e é uma ferramenta muito importante. A gente trata dos anúncios, a gente trata das campanhas, a gente entende um pouquinho ali o que está acontecendo, mas pesquisando mesmo para montar as propostas com outras pessoas que estiveram em marketing, eu percebi que a gente não sabe muito sobre, não sabe a fundo, e a gente pode usar isso, a gente está precisando de lead, a gente está precisando, enfim, trazer pessoas para o nosso funil, e a gente usa muito pouco o Google Ads nesse sentido, então eu acho que, primeiro, obviamente, criar capacitações para que o núcleo e, enfim, outras pessoas que queiram aprender, né, da empresa, entendam como funciona a plataforma, como funciona o Google Ads, para a gente poder usar o Google Ads em toda a sua potencialidade, não ficar só ali, enfim, no mínimo, digamos assim, que são os anúncios e as campanhas que a gente faz. Em segundo lugar, eu queria voltar a fazer uma coisa que a gente tinha começado, e a gente tinha começado isso junto com a DMFIN, que é o recolhimento de dados das nossas redes sociais, e também fazer isso juntando ali, as minhas propostas são interligadas, juntando com o Google Ads, porque em GP eu aprendi muito que o feedback é o que leva a gente a melhorar, a gente precisa do feedback para entender, e nas redes sociais e no Google Ads, como a gente for usar, as métricas são os nossos feedbacks. Se a gente não vê o que está acontecendo, se a gente não sabe como que está sendo um post, como que está sendo o engajamento, qual a visibilidade das pessoas, para quem está chegando, como a Malu falou, né, na proposta dela do público-alvo, a gente não vai conseguir melhorar, porque a gente não sabe onde que está errando, onde que está acertando, o que é melhor. Então, a minha visão é pegar de volta aquela tabela que a gente tinha sobre as redes sociais e marcando, fazendo. A gente fazia, e eu quero continuar assim, né? Cada consultor fica meio que responsável ali pelo seu post, e a gente, junto no núcleo, analisar essas métricas e ver o que a gente pode ir melhorando. E, por fim, seriam capacitações sobre o uso do Canva e as publicações do Instagram.
Eu coloquei o Canva porque é a ferramenta que a gente mais usa, mas a minha ideia é que a gente aprenda a usar as ferramentas. Essa questão de profissionalizar, enfim, o Instagram, e não só o Instagram, o LinkedIn, enfim, as nossas redes sociais, e as nossas publicações, porque nós podemos, e eu quero tentar implementar isso também, da gente usar as outras ferramentas do Instagram para trazer pessoas. E hoje a gente não precisa montar um Reels do zero, a gente tem ferramentas, aplicativos que já tem um modelo, então a gente só coloca ali, facilita para o consultor e a gente pode procurar engajamento de outras formas dentro da nossa plataforma. Só que a minha ideia não é que seja alguma coisa muito regrada, no sentido de é uma capacitação, a gente precisa sentar aqui e estudar como se fosse uma sala de aula, mas que fosse capacitações curtas, né, pelos próprios membros, e que, assim, fossem como dicas, como truques, como uma conversa, assim, duas pessoas fazendo um trabalho juntas em equipe. Então, por exemplo, temas como gestão de tempo para fazer um post, porque às vezes a gente demora tanto tempo para fazer um post, a gente fica ali 1000 anos pensando no título e a gente se enrola por causa disso, ou, enfim, truques do Canva, tipo, como que você pode usar tal efeito para padronizar isso aqui e vai facilitar a sua vida. Coisas que eu fui aprender com, não sei, 6 meses, 7 meses dentro do núcleo e que talvez se alguém antigo me falasse lá no início eu já teria sabendo. Então, acho que é passar as informações, esse conhecimento de uma forma mais didática, mais leve para o núcleo. E resumindo essas propostas, eu imaginei que elas fossem interligadas e a minha ideia seria ser um ciclo, né? Então, ensinar e aprender, porque a gente aprende para fazer uma capacitação e a gente passa para o outro membro que está aprendendo e, enfim, a gente coloca isso em prática, a gente recolhe os dados disso e a gente volta a aprender com esses dados, a gente volta a tentar melhorar na prática e, novamente, recolher dados, ensinar, aprender, para que isso seja um ciclo e não só um ciclo de quem está hoje dentro de marketing, mas um ciclo que se inicie com a próxima gestão, se inicie já com essa gestão e que siga para as outras gestões, para as outras pessoas que vão entrar em marketing, porque é isso, né? É recolher o feedback, é aprender mais e colocar tudo isso em prática. E, por fim, o estudo de caso. Eu acho que eu fiz um estudo de caso diferente do da Malu, mas tudo bem. O estudo de caso falava sobre aumentar o reconhecimento e a visibilidade da empresa dentro da universidade, dentro da UF. E quando eu fui pensar no estudo de caso, eu queria pensar coisas mirabolantes, mas só vi uma ideia muito simples na minha cabeça. E eu pensei que o simples, ele às vezes funciona. Então, foi essa ideia que eu trouxe, que é a gente fazer um evento semelhante à Prospect Week, mas não do tamanho da Prospect Week, que seria a gente, enfim, conversando com o GP e com outros núcleos, de rever a viabilidade para fazer isso, de pedir que os membros da empresa simplesmente conversem com as pessoas que conhecem. Na minha casa, esses dias, meus amigos vieram aqui e 60% das pessoas faziam cursos na UF e pessoas diferentes. E eu tenho a facilidade de... São meus amigos, eu posso simplesmente perguntar para eles qual é o centro acadêmico do seu curso? Ou, tem uma empresa júnior no seu curso? Ou, enfim, instituições, né, dos cursos da UF. E às vezes, cara, a gente está na fila do bandejão, passou um doguinho, você brincou com um doguinho, a pessoa também, ela riu para você e você consegue fazer uma amizade com ela e perguntar de que curso ela é, enfim. Então, a partir disso, os membros irem trazendo para o núcleo de marketing nomes de instituições, enfim, de dentro da UF, para que a gente possa, né, ali filtrar um pouquinho isso e buscar e-mails, contatos com pessoas. Às vezes o seu amigo é da própria instituição e a gente tem contato direto assim com a pessoa, para a gente estabelecer parcerias. E aí eu pensei, enfim, troca de divulgação, desconto de serviços, eventos em conjunto, mas ideias simples no sentido de um centro acadêmico de engenharia tem uma sala e a gente pode pedir para colocar um pôster da Argos lá, porque vai ter alguém que, nossa, tem como tirar a cidadania italiana e quer fazer um contrato com a gente, só não sabe ainda que a Argos existe. Então, acho que isso aumentaria a nossa visibilidade dentro da UF
e até traria um pouco, né, desse engajamento, enfim, que o GP falou, e do sentimento de, nossa, estou fazendo alguma coisa aqui pela Argos, é uma coisa que não é tão difícil, e que marketing poderia trazer novas parcerias para a gente e aumentar, assim, a nossa visibilidade, num sentido de alunos ajudando outros alunos. Foi muito o que eu pensei. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Raíssa. Parabéns mesmo. Eu acho que você fez a combinação perfeita, assim, entre o que é marketing, sabe? Devido à sua experiência mesmo. Porque muita gente entra em marketing achando que vai ser um artista, mas marketing tem uma parte analítica extremamente difícil, que é o pulmão da empresa. E nessa gestão a gente passou por um problema no Google Ads que paralisou a empresa, literalmente. E a Bianca, ela vai com certeza saber falar melhor disso. Então, Bianca, vai lá, fala o que você achou, explica tudo isso. Amiga, primeiramente, parabéns. Sua apresentação foi muito certeira, perfeita, sério. E eu adorei a solução que você deu para o estudo de caso. O simples realmente foi perfeito. Eu adorei, eu achei que... Nossa, eu acho que nem eu teria pensado nisso. Tipo, é uma coisa muito simples, mas que gera muito resultado, cara. Todo mundo conhece pessoas de outro curso e dá para fazer essa troca de perguntar se tem alguma empresa júnior e, meu, isso funciona muito, assim. Eu já tô pensando até em, tipo, nossa, começar um projeto agora, assim. Reunião de marketing amanhã, gente. Ah, não, amanhã não dá, né? Mas, enfim, perfeito. E essa questão do Google Ads é muito essencial, porque só de lembrar já dá um negócio assim, não sei se é alívio ou um desespero, porque alívio por ter resolvido e um desespero de lembrar de toda a trajetória. Amiga. Mas eu compartilhei com vocês na reunião, eu compartilhei com vocês sabem o desespero que foi muito complicado, só quem viveu sabe. Cara, eu lembro da gente na aula do Vitor Leandro, Thiago Rodrigues, meu notebook aberto, eu tentando entender como é que mexe no Google Ads. Eu nunca tinha entrado no Google Ads. E o Thiago Rodrigues não parava de falar. E eu, Bianca, como é que mexe no Google Ads? Gente, que raiva, sério. E eu também, isso foi meio que resultado de uma certa deficiência mesmo, né? De saber e ter mais capacitações. E realmente a gente teve que especular muito até conseguir resolver essa questão. Eu quebrei muita cabeça. No final, foi uma coisa super simples, mas assim... Só nesse problema eu consegui entender 1000 vezes mais o Google Ads, porque eu tive que fuçar muito, mas enfim, eu acho que é uma coisa muito importante para trazer o Google Ads e o GoDaddy principalmente, são duas questões que serão essenciais na próxima diretoria. E eu queria também dizer que eu adorei a apresentação de vocês duas, e eu acho que independente do resultado, eu já tenho certeza que marketing vai estar em ótimas mãos, eu já tenho essa certeza, isso aí já me deixa aliviada e feliz. E a pergunta agora, que você falou sobre... Nossa, nem fala sobre GoDaddy, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, amiga, pergunta. Você apresentou alguns projetos que vão exigir muito engajamento. E eu queria te perguntar se, por exemplo, tiver algum problema com o engajamento, porque você falou sobre projetos em dupla, capacitações, aprender na prática. E aí, se tiver algum problema no engajamento, que o engajamento é capaz de quebrar todos os projetos, qual seria a sua solução para conseguir driblar essa questão do engajamento? Tá, vamos lá. Questão de engajamento, eu acho que é uma coisa... Eu fiz um projeto em GP sobre isso também. E na minha visão, por exemplo, em relação às capacitações, transformar elas, assim, nós temos capacitações para projetos quando entram no núcleo, que são obrigatórias e, enfim, depois se tornaram para marketing, para negociação também. E o Google Ads, por exemplo, é uma ferramenta que a gente precisa usar. E a gente tem acesso a ela e não faz sentido não usar. Então, assim, transformar em uma reunião mensal, que é preciso que o membro esteja ali junto para que a gente possa aprender, né? E em relação a, por exemplo, as capacitações relacionadas ao Canva, eu acho que o fato de elas terem não um viés de, nossa, eu preciso estar aqui
estudando, mas um viés mais, entre aspas, divertido, uma conversa, igual a gente faz na reunião mensal para decidir o tema das coisas que a gente começa a rir, falar de BBB e volta. Que seria assim, e a gente aprende muito assim também, a gente bota a criatividade para jogo. Então eu acho que o membro ele vai se sentir acolhido de poder estar ali participando, dando as ideias dele, fazendo uma pergunta que ele quiser, se sentindo ali sem ser julgado de, nossa, tal pessoa sabe mais ou menos, mas uma troca. E eu acho que isso vai fazer com que ele já se engaje de, nossa, eu quero participar dessa troca, eu quero aprender mais, e mostrar o tempo inteiro, né, que, nossa, você estiver aqui na nossa capacitação sobre Canva, é uma coisa que vai acrescentar para sua vida e provavelmente você nunca nem vai esquecer isso. É uma coisa que você vai poder usar num estágio, vai poder colocar no currículo, até mais o Google Ads, né, que, nossa, é uma coisa que já é difícil de usar, não é todo mundo que sabe. Então, você dizer que tem experiência com a plataforma já é uma grande coisa para o seu currículo, enfim, para tudo na vida, no sentido de crescer profissionalmente, né? Falando, acho que isso é uma experiência muito boa. Então, acho que eu tentaria trazer o engajamento assim. Sim, amiga, perfeito. Cara, parabéns. Eu tinha até um negócio para falar, mas depois eu falo com a Bianca e ela vai passar para você na cogestão, enfim. Perfeito. Rebeca, você quer falar alguma coisa? Isso, eu tenho uma pergunta para a Raíssa. Primeiro eu queria parabenizar tanto ela quanto a Malu, né? Foram apresentações muito boas. Só que você chegou a comentar sobre estratégias que você pegou do seu tempo de consultora de GP, que você leva, né, para o seu dia a dia de consultora de marketing. Eu queria saber se você tem em mente alguma coisa, alguma proposta assim que você acha que poderia aprimorar como coordenadora de marketing assim internamente no núcleo, né? Alguma estratégia que você pega assim que você teve de GP para coordenação de marketing? Então, a minha primeira ideia e eu nem coloquei isso na proposta porque era para ser uma surpresa, mas tudo bem, tudo bem, já era começar tentando fazer uma dinâmica com as membras, né? Se forem só mulheres, porque a Doninha tá querendo entrar, então não vai ser mais membros, para trazer um conhecimento e, principalmente, na parte do Canva, essa questão do engajamento e do reconhecimento, do acolhimento, de se sentir parte. Marketing, muito diferente de GP, é um núcleo que a gente trabalha muito sozinho, às vezes. É assim, eu tô ali na reunião mensal, eu vou conversar, a gente vai decidir tudo e durante o mês é meio que cada um vai pegar o seu post, vai fazer, e eu converso mais com a Bianca do que com as meninas de marketing no geral, vamos supor. E essa troca do Canva, acho que é o que eu tô trazendo de GP, porque até eu sinto falta. GP é um núcleo que a gente conversa muito, a gente fala muito, e é uma coisa que eu sempre bati na tecla dentro de marketing, que quando a gente se junta para conversar, a gente é muito mais criativo, a gente tem ideia muito mais legal. Então, o fato de trazer mais capacitações e de juntar mais o núcleo nesse sentido, e com coisas mais leves, né? Não precisa ser um trabalho ali muito que sugue muito da gente, é justamente para juntar mais o núcleo, para fazer com que a gente se sinta parte da empresa, sabe? Eu tô aqui há muito tempo e eu me sinto parte daqui, mas eu sei que às vezes a gente dá aquele passinho para trás de, nossa, o que eu tô fazendo aqui na empresa? Será que eu tô no caminho certo? E eu acho que conversar com pessoas que estão ali no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa que você, isso ajuda você se sentir parte. E eu acho que eu quero trazer um pouco desse lado de GP para dentro de marketing também. Perfeito, obrigada. Meninas, parabéns pela apresentação. Também vejo a mesma coisa aqui, uma dinâmica diretor-coordenador, sabe? De verdade, algo incrível mesmo de se ver e gratificante mesmo.